Olá, bom dia a todas e a todos, como estão? Boa tarde. Hoje começamos com mais um webinar da série Gestão de Conhecimento FNQ, com um tema muito importante, que são os conselhos consultivos em empresas. Nós colocamos que é a garantia da boa gestão nas organizações. Quem é nosso convidado especial, que já vou apresentar um pouco mais para frente, é o Marcelo Simonato, expert no tema, que vai nos colocar aí vários aspectos e conhecimentos interessantes sobre o tema Conselho Consultivo. Eu queria apresentar a FNQ. A FNQ é uma organização, né, nacional que atua na gestão de empresas. Ela foi fundada faz 31 anos, por 40 empresas multinacionais e grandes nacionais, com o intuito de preparar, né, o mercado brasileiro para a abertura, né, que se anunciava na época. Então, nós, desde lá, trabalhamos na disseminação e aplicação de práticas de gestão, capacitação, e temos como principal metodologia técnica o MEG, que é o Modelo de Excelência da Gestão, que aborda 8 fundamentos estratégicos, 117 processos, onde nós avaliamos desde o pensamento sistêmico da empresa, liderança, inovação, adaptabilidade, né, sustentabilidade, o tema do ESG, e, obviamente, né, a geração de valor. Nada disso importa se não tivermos ganhos, não só financeiros, mas para os nossos colaboradores, fornecedores, clientes, né, meio ambiente. Então, nós temos um modelo muito reconhecido no Brasil, mundialmente, e centenas de empresas que já o utilizaram. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, inicialmente ao Bradesco, que nos acompanha há muito tempo, o apoio educacional, né, da Fiesc, da FIE do Rio Grande do Sul, FIE Comércio do Rio Grande do Sul, SESC, SENAC, né, esses três nos apoiam sempre nesses eventos, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, que é o MS Competitivo, da União Brasileira para a Qualidade, o BQ, e do Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina. Quem me apresentar, quem não me conhece, eu sou Ronald Daucha, sou engenheiro de formação, e atuei sempre na iniciativa privada. Uma delas foi a Siemens, onde eu fiquei por mais de 30 anos, e após esse tempo eu passei por várias organizações atuantes em inovação, gestão e processos. E coordeno a FNQ desde 2019. Queria, então, apresentar o Marcelo Simonato. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Dalcha, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você e boa tarde a todos que estão conosco. Então, tá bom, obrigado eu. Eu vou ler aqui, Marcelo, um currículo que eu vou ser um pouco indelicado e injusto, porque eu reduzi ele bastante. Se eu fosse mostrá-lo por completo, daria algumas páginas, mas eu acho que pelo tempo, me perdoe por essa indelicadeza, mas o Marcelo é graduado em Administração de Empresas e Comércio Exterior pela Universidade Paulista, tem pós-graduação em Finanças Empresariais pela FGV, MBA em Gestão Empresarial pela La Salle University, na Filadélfia, é executivo, escritor e palestrante, sendo especialista em liderança e gestão de pessoas. Atua com treinamentos e palestras em todo o território nacional e é diretor de operações na Bort Academy, é uma edtech na área de governança corporativa voltada para a formação de conselheiros. E ele gosta de frisar, né, que sua missão, seu propósito é levar conhecimento e informação de qualidade baseada em sua experiência profissional e acadêmica, deixando assim uma marca de motivação e transformação por onde passa, pelas organizações, né, que vão ter sua transformação baseada até nos princípios que ele nos ensina. Então, eu agradeço novamente o bate-papo, acho que vai ser muito rico para todos aqui. Informo que nós temos o chat, então as perguntas devem ser feitas no chat. Na medida do possível, eu vou passá-las ao entrevistado. Se não for possível, a gente passa essas perguntas para ele após o evento e ele nos responderá e nós passaremos para você, ok? Então, eu queria começar nosso bate-papo com uma pergunta que não poderia te fazer pelo título, porque a gente fala assim, conselhos consultivos. Eu sei que tem outros tipos de conselho, eu conheço conselho de administração, então queria saber qual que é a diferença, quantos tipos diferentes
tem de conselho. Eu sei que no meu condomínio tem um conselho, então queria entender um pouco o conceito, né? Atrás de um conselho consultivo, mas antes, assim, que tipos de conselhos existem para a gente, né, equalizar as informações aqui dos nossos ouvintes, vamos dizer assim. Muito, muito boa pergunta, Dalcha. E o bacana desse espaço que vocês têm aqui é justamente para gerar conteúdo, compartilhar ideias e trazer um alinhamento, né? Porque aquilo que eu acho é meio perigoso. E quando a gente compartilha, a gente acaba desmistificando aí algumas dúvidas que existem. Objetivamente, em relação a essa sua pergunta, nós temos, de forma geral, 3 tipos de conselho. O conselho de administração, que é aquele que administra uma empresa, uma instituição, então ele tem o poder de deliberação. Ele contrata, por exemplo, o CEO da empresa, o presidente, o executivo que vai tocar a empresa é contratado pelo conselho de administração. Normalmente, o conselho de administração ele existe em empresas de capital aberto, empresas SA. Por quê? Você tem a figura dos investidores que não estão no negócio. Você comprou cotas, eu comprei cotas, ações, e a gente precisa colocar alguém para tocar o negócio. Então, é criado, e isso é obrigatório pela CVM, numa empresa SA, você cria um conselho de administração, eventualmente o fundador ou alguém da família pode fazer parte desse conselho de administração, né? E esse conselho de administração é que vai dar o ritmo da empresa e vai contratar os seus executivos, a começar pelo CEO, né, o presidente, o CFO, diretoria, enfim, e esses que vão estar no dia a dia da empresa é que vão contratar e vão gerir o resto da companhia. O conselho de administração ele tem responsabilidade fiduciária. O que significa isso? Uma má decisão de um CEO que está lá na cadeira e toma uma decisão e, por exemplo, polui o meio ambiente, vai respingar isso não só na empresa, como naquele CEO e também nos conselheiros de administração, porque eles respondem pela companhia, pelas decisões da companhia, sejam as positivas como as negativas. O conselho de administração reporta para o acionista e tem o CEO reportando para ele. Conselho fiscal, como o próprio nome já diz, tem a ver com a parte fiscal, mas não só fiscal. Eu diria que a parte contábil fiscal. Então, o conselho fiscal ele é uma peça importante dentro das empresas para validar aquilo que a área financeira da empresa está fazendo, juntamente com a auditoria, seja interna ou externa. Então, você imagina que você tem ali um CFO ou um diretor financeiro, em empresas menores, talvez um gerente financeiro, que está tomando conta do caixa da empresa, de contas a receber, de contas a pagar, do balanço patrimonial, né, das alocações, ali a escrituração do balanço, da apuração dos impostos, do envio das obrigações acessórias para o governo, e tem que ter alguém para ver se isso está certo. Muitas empresas recorrem à auditoria externa, que faz ali a auditoria dos números e dá o seu parecer favorável ou não àquilo que o financeiro da empresa fez. O Conselho Fiscal acompanha isso para validar para o Conselho de Administração que aquelas ações feitas pelo CFO, gerente financeiro, e pela validação da auditoria externa estão ok. Então, o Conselho Fiscal tem um papel muito importante, mas é um papel mais fiscalizador, mais voltado para números, né, do que para estratégia, e ele está subordinado ao Conselho de Administração. Então, ele não reporta para o CEO, ele não reporta para o CFO, ele é um órgão independente que reporta para o Conselho de Administração. Importante também dizer que o Conselho Fiscal não toma decisões, ele emite parecer, opinião. Eu sou ou não favorável a esse balanço. Eu sou ou não favorável a essa decisão que foi tomada de acordo com a ata de constituição da empresa. Isso está legal ou não está legal? Então, o Conselho Fiscal ele envolve um pouco de jurídico, contábil e fiscal. E eles também têm responsabilidade fiduciária. Ou seja, um erro cometido por alguém da área financeira, contábil e fiscal, em que o Conselho Fiscal não detectou ou deu uma opinião favorável que levou o Conselho de Administração a tomar uma decisões erradas, né? Ele sofre penalidade, inclusive com bens patrimoniais, tá? E aí você vem para o terceiro tipo de conselho, que é o conselho consultivo, que eu acho que é onde a gente vai navegar um pouco mais aí para frente. O conselho consultivo,
ele não é um conselho obrigatório, porém bastante recomendável. Então, a empresa de capital aberto ou fechado, sociedade anônima, as empresas SA, tem que ter por obrigação conselho de administração e conselho fiscal. As empresas limitadas não precisam ter conselho de administração nem conselho fiscal, mas é altamente recomendável que elas tenham um conselho consultivo. O conselho consultivo, ele reporta para o CEO ou presidente, cada empresa tem uma nomenclatura, ou para o dono da empresa, porque muitas empresas é o próprio dono que toca o negócio. Então, ele coloca dois chapéus, né? O chapéu de acionista, dono, mas também o chapéu do executivo, que está lá no dia a dia dando as ordens. Esse conselho consultivo reporta para ele. Então, o conselho consultivo não tem responsabilidade fiduciária, porque ele não executa nada, né? Então, digamos, não vou dizer assim, é melhor ou pior, mas ele é diferente do conselho de administração e conselho fiscal na questão deliberativa. Ele não toma decisões. Então, logo, ele não coloca, os conselheiros não colocam o seu patrimônio, o seu nome em risco, porque eles não assinam pela empresa, ok? Entendi. E eles também não contratam executivos, porque quem faz isso é o CEO. O CEO, inclusive, contrata os conselheiros consultivos. Basicamente, esses são os três tipos e as grandes diferenças entre eles. Não, legal. E quem contrata os conselheiros do conselho consultivo é o presidente, o CEO? Exatamente, exatamente. Uma empresa pode ter um dono, né, e que ele se intitula proprietário, mas, na verdade, ele é o CEO. Tem uma outra empresa onde existe um dono, empresa familiar, por exemplo, e que o dono está lá no dia a dia, mas ele tem um executivo que faz a parte operacional, que toca o negócio, né, subordinado a ele. Então, eventualmente, um ou outro, ou os dois, podem contratar o conselho consultivo, não tem problema. Não, entendi. Quer dizer, você deixou bem claro. Então, o conselho consultivo não é deliberativo, ou seja, ele é de orientação, de apoio nessa linha, né? Acho que ao CEO. Ele, digamos assim, você tem uma empresa de médio porte, uma empresa familiar, ainda limitada, e que ela não tem conselho nenhum. Qual seria o primeiro conselho a ser implantado? O consultivo, né? Normalmente, assim, os empresários, inclusive, contratam um conselheiro, uma pessoa de confiança, né? Isso que eu ia perguntar. Para ser o ouvido dele ali, para opinar, e conforme aquela empresa vai criando um corpo, esse próprio conselheiro fala, olha, eu sou especialista, sei lá, vamos dizer, em finanças. E eu acho que a gente precisaria trazer um colega meu para falar um pouco sobre estratégia de marketing comercial, porque não é minha praia. E aí você começa a compor um conselho, porque o ideal é que o conselho tenha mais de uma pessoa. A gente brinca que Isso que eu ia perguntar. conselho de um conselheiro só não é bem um conselho, né? É uma coisa com várias competências diferentes, imagino eu, né? Com Da área certeza. Você tem produtiva, alguém... ESG, né? Hoje em dia, né? Você tem que ter RH, você precisa ter homens e mulheres, compor realmente uma massa que, como conselho, seja forte para dar as opiniões, as recomendações para os executivos da companhia. Não, entendi. Você comentou um pouco do conselho de administração. Eles são remunerados, os conselheiros lá, né? E têm seus bens, né? São responsabilizados. Como é que do conselho consultivo? Não é o caso? Também é o caso? Como é que é o vínculo? O conselho consultivo, eu vou dar um passo atrás. Os três tipos de conselho, eles são contratados por um período. Então, tem um contrato, pode ser de 1 a 3 anos, né? Então, eles recebem, tomam posse em ata, e eles têm ali, como qualquer contrato, né, direitos e deveres. Direitos de uma remuneração, deveres de cumprir lá o que está estabelecido no estatuto. Só que como o conselho consultivo ele não toma decisão por um ato, então vamos dar um exemplo. Eu, como conselheiro consultivo e visitando a empresa, eu identifico que ela tem lá na produção dela, de alguma forma, um resíduo que está indo ao solo e que isso está contaminando o solo, ok? Aquilo ali pode gerar uma penalidade ambiental gravíssima, inclusive fechamento da empresa. É muito sério. E eu sou um conselheiro consultivo. Eu não vou ir lá, assim, a grosso modo, e resolver o problema do vazamento. Eu não vou também contratar alguém para fazer isso, mas eu vou apontar para os executivos, olha, observei um problema na sua empresa, tem um vazamento em tal lugar e eu recomendo que vocês resolvam isso. Posso até indicar
pessoas, profissionais, empresas que vocês é que vão cotar, vocês é que vão contratar, eu não participo disso, porque o conselho consultivo não executa. Assim, falando assim, Dalcha, dá a impressão assim, nossa, mas o conselho consultivo é moleza, então ele só fala, dá palpite, opinião, mas veja bem, o conselho consultivo é formado por pessoas com anos de experiência, que de fato, numa visita numa fábrica, aquele olhar clínico, o cara bate o olho num negócio e sabe que ali tem um problema e que ele tem a solução. Você já viu aquela historinha da empresa que estava com um problema e era uma máquina importada e chamaram o alemão para resolver? E aí o alemão chegou lá, pegou um martelo e deu uma martelada na máquina, a máquina voltou a funcionar. E aí o pessoal, caramba, uma martelada, parabéns. E quanto custou? $100.000. Ele, como assim? $100.000? Você aqui deu uma martelada. Ele falou assim, mas eu sei aonde dar a martelada. O conselho consultivo, esse é o valor, lógico. Isso é uma experiência. E é comprovado que as empresas que implantam um conselho consultivo, a capacidade de aceleração dela, de melhora de resultados, é inacreditável. Porque o executivo está lá no operacional, está na rotina, está no processo. Você coloca pessoas de fora que vêm com um refresh do mercado, com outras experiências. A gente é tão natural isso, Dalcha, parece assim uma coisa... A gente bate o olho lá e vê o que está acontecendo de errado. E aí indica, olha, você está fazendo isso, isso, isso. Aqui eu já fiz isso, isso, isso. Aqui eu já fiz isso, isso, isso. Minha recomendação é seguir dessa forma. Não tenho braço para fazer. Ok, vamos te ajudar então a estruturar esse braço. Mas eu não vou fazer, porque não é o papel. Se eu fizer, ou eu passei a ser um consultor, ou eu passei a ser executivo da empresa, ou então a gente está migrando para uma outra situação de conselho de administração, que é quem delibera e decide as coisas. Não, ficou claro. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Nadine, que eu acho que a resposta você acabou dando aqui, mas ela pergunta aqui, é recomendado que empresas que possuem um conselho de administração tenham também um conselho consultivo? Excelente pergunta. Nadine, é isso? Nadine, Muito boa pergunta, Nadine. Sim, é recomendável. Mais do que isso, uma empresa, então, que por obrigação, aqui uma SA, tem a obrigação de ter o conselho de administração, que vai ter o seu papel deliberativo, de decisão, está aqui na estratégia, né? No topo, no Olimpo, decidindo o futuro da empresa, a estratégia. Contratando CEO, CFO, todo o nível ali do C-Level. Mas é importante que se tenha um conselho consultivo numa camada um pouco abaixo, para apoiar esse nível de diretoria. Entendi. Porque o conselho de administração não vai apoiar, o conselho de administração vai tomar decisões, vai cobrar. O conselho consultivo é que vai dar esse apoio que o executivo necessita para conduzir o processo. Então, assim, os três conselhos, fiscal, consultivo e administração, são muito saudáveis. Em empresas de grande porte, que já tem todo um processo de governança estabelecido, eles possuem não só os três, como além dos três, eles criam comitês. Tem o comitê de RH, o comitê de finanças, o comitê do meio ambiente. Então, são executivos ou profissionais daquela área, junto com os conselheiros, que formam as comissões para debater temas específicos, que também é algo muito saudável. Não, bacana. Eu vou botar uma pergunta que eu talvez não tenha feito de forma correta. Você comentou que o conselho consultivo, quem os contrata, né, é o próprio presidente, o dono, né? Mas na linha do alemão que bateu o martelinho, assim, né? Se sou eu que contrato, não tem um risco de eu deixar de contratar uma expertise no meu lá, que na verdade eu não sei que é um problema meu. Quer dizer, é isso que eu quis dizer, assim, quem que define precisa de um cara de fábrica, ok, eu preciso de um cara de RH, mas eu esqueço de contratar alguém da área de processo. Estou dando um exemplo assim. Claro. Ou tem empresas que você fala, empresa X, eu quero montar um conselho, você me sugere nomes, como é que funciona essa escalação? Essa é minha curiosidade. Muito boa pergunta. As duas formas são verdadeiras. A primeira forma, eu diria que até muito pouco tempo atrás, era talvez a única. Então, você é empresário, está tocando a sua empresa, ou você fundou, recebeu do pai, enfim, e está tocando a empresa de forma empírica, né, como você sempre fez e deu certo até agora, mas chega uma hora na vida de qualquer empresa que você chega num dilema, né? A minha empresa vai ter sucessão? Porque a gente começa a envelhecer, né? E você começa a olhar e falar, caramba, e aí? Essa empresa vai ficar para um filho, para um neto? Tem algum familiar meu que vai assumir? Isso é um ponto de reflexão. Segundo lugar, a minha empresa, se ela não crescer do ponto que está,
eu vou ser engolido pelos concorrentes. Alguém vai bater aqui na minha porta e vai querer comprar. Ou eu vou pior, não vou conseguir mais vender e vou ter que fechar. Não vai ter sucessão, não vai ter nem venda, eu vou fechar. Quando o empresário chega nesse tipo de situação, ele começa a recorrer à ajuda. Ele contrata empresas de consultoria, ele contrata escritórios jurídicos, ele vai pedir a opinião para o amigo dele de cerveja do final de semana, que joga futebol com ele, tênis, golfe, enfim. Ele vai procurar alguém, porque ele, então, começa a cair a ficha dele de que sozinho ele não vai conseguir. Se ele procurar por alguém que tenha alguma vivência em conselho, essa pessoa pode dar uma orientação para ele de procurar a formação de um conselho. Agora, normalmente o que acontece? Ele contrata como conselheiro uma pessoa de confiança, porque afinal de contas, eu não posso falar para todo mundo que a minha empresa está indo mal, você concorda? Concordo. É minha moral, nem os meus funcionários conhecem direito o número da empresa, como é que eu vou falar para um estranho? 3, 4. É a cabeça do empresário, eu respeito, tá certo. Quando ele coloca esse amigo, essa pessoa de confiança, e o denomina como conselheiro dele, ou consultor, braço direito, nome que você quiser dar, essa pessoa ela é muito importante nesse momento, porque é ela que vai dizer para ele, escuta, o que você precisa aqui é mais do que eu posso entregar. Eu estou aqui, estou contigo, mas eu sozinho não vou fazer essa roda girar. O ideal é que você forme um conselho. Por quê? Porque eu tenho viés comercial e aqui a gente precisa olhar uma questão produtiva. Eu vou te dar opiniões, mas vão ser opiniões tão empíricas quanto as suas, porque eu não vivenciei a indústria. Então, vamos trazer um cara de indústria para isso? Então, muitos caminhos são por aí. Agora, vamos dizer que o empresário ele tem uma maturidade um pouco maior e ele fala assim, não vou procurar um amigo, né? Talvez até pelo contrário, porque eu não quero falar para um amigo que eu estou mal das pernas. É uma opção neutra. Então, eu prefiro uma opção neutra e ele vai buscar alguém para ajudá-lo a formar uma comissão. Ele tem alguns caminhos. Você pode ir no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O IBGC ele é a maior instituição formadora de conselheiros de administração e conselheiros fiscais. Ele pode procurar, talvez, quem sabe, a Fundação Dom Cabral, que é uma outra fundação renomada, que também forma conselheiros de administração e fiscal. Só que tem um detalhe, Dalcha, muito importante. Talvez o que ele precise, naquele momento, não seja nem um conselho de administração e nem um conselho fiscal. Ele precisa de um conselho consultivo. Entendi. E aí, nesse caso, ele tem que procurar, e aí, me perdoe aqui a palavra, mas aqui já fazendo aqui uma propaganda, ele tem que procurar a minha empresa, a Board Academy. A Board Academy, hoje, é a maior formadora de conselheiros consultivos do país. Então, se você que está aqui nos assistindo deseja se tornar um conselheiro consultivo, pode nos procurar. Nós temos diversos tipos de formação para gerar novos conselheiros para o mercado. Porém, nós somos também procurados por muitas empresas que querem formar o seu conselho. E aí, quem que eu vou recomendar para essa empresa? Quem já passou conosco, quem a gente conhece. Então, nós acabamos virando, nós não somos um headhunter, nós não trabalhamos recomendando e ganhando comissão, nada disso. Mas uma vez que a pessoa se formou conosco, gerou um relacionamento conosco, e uma vez que a nossa empresa é uma empresa top of mind no ramo de conselho consultivo... Está no rol de potenciais a serem indicados, está certo. Exatamente, é isso que acontece. Então, as empresas nos buscam para ajudá-las a estruturar esse conselho. Que nossa recomendação, normalmente, é que se comece com pelo menos 3, podendo chegar aí a 5 a 7 conselheiros, de acordo com o porte de cada empresa. Sempre número ímpar e, no mínimo, 3. Tá bom. Na linha dessa formação que você comentou, 2 perguntas. Primeiro, existe uma certificação, né, para conselheiros, no final, por exemplo, de uma formação contigo, e o conselho em si, consultivo, tem uma regulamentação também, como no caso do administrativo? O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, então, existe uma regulamentação já para eles, né, uma obrigatoriedade das empresas SA em contratar pessoas que tenham a certificação. Já no Conselho Consultivo, ainda não. Tá? Se você olhar nos estatutos, assim, muito en passant, existe a recomendação, mas não a obrigatoriedade, que é uma coisa, inclusive, que a Board Academy vem cada vez mais divulgando. Nós participamos agora da atualização
do manifesto sobre os conselhos no Brasil, que vai ser publicado agora em 2023, onde uma das recomendações é isso, que também se torne uma prática nas empresas limitadas, no mínimo a implantação de um conselho consultivo. Porque, de fato, não é porque a gente quer vender o nosso peixe ou arrumar emprego para todo mundo, né? Até porque o conselho consultivo, assim como os outros conselhos, não é um emprego. Você não vai todo dia na empresa. O conselho consultivo, o trabalho dele é diferenciado, né? É pontual, são reuniões, são participações, é muito mais estratégico do que de execução. Então, hoje o conselho consultivo não tem a obrigatoriedade. Então, Marcelo, quer dizer que se não tem a obrigatoriedade de ter o certificado, se eu trabalhei algum tempo numa empresa, tenho uma experiência X, eu posso virar conselheiro? Pode. Pode sim. Agora, depende de qual empresa vai confiar em te convidar para ser conselheiro dela, né? Você tem que ter tido um bom nome no mercado, né? E ainda assim, talvez, mesmo você tendo sido presidente de uma multinacional, será que você conhece todos os pilares da governança corporativa? Não valeria a pena fazer uma formação para te dar aquilo que você não tem ainda? Eu tenho a formação de conselho de administração, conselho fiscal e conselho consultivo, porque eu entendo que se eu quero trabalhar nessa área, eu preciso buscar me alimentar das fontes, né, do conhecimento que eu não tenho ainda. Não vou pular de paraquedas achando que eu sou um grande executivo, porque por exemplo, a minha formação, meu background é em administração e finanças. Eu nunca atuei na área comercial. Então, eu preciso conhecer um pouco da área comercial. A minha parte jurídica é fraca. Eu preciso entender um pouco mais sobre o LGPD, né? Então, eu tenho que buscar numa formação aquilo que me falta. Para que eu seja esse conselheiro, a gente fala assim, é encher a sua caixa de ferramentas, né? Você ter tudo realmente que uma empresa precisa na hora de você poder opinar adequadamente. Não, bacana. Eu tentei me preparar um pouco para essa entrevista, mas longe de ter conseguido conhecimento suficiente sem ter até feito o curso, mas um outro site que eu olhei, não sei se tem lógica, pelo que você falou, não, mas algum lugar falava que o conselho consultivo pode ter membros externos e internos também, ou aquele site falou besteira? Não. Isso é verdade, e não só para o conselho consultivo, para o conselho de administração também. Tá? E é recomendável. Não sabia. Imagina o seguinte, uma empresa familiar, os donos decidem sair da execução. Estão cansados de tocar o dia a dia da empresa e eles vão sair, mas eles continuam sendo donos, eles continuam sendo os acionistas. O que acontece com essa família? Normalmente, essa família vai para o conselho. E aí contrata um executivo para tocar o negócio. Esse executivo é subordinado ao conselho. Então, o patriarca está aqui, a esposa, o filho, né? E o que é recomendável? Que esse conselho não seja formado apenas pela família, que eles contratem o que a gente chama de conselheiros independentes, que são profissionais que não têm vínculo nenhum com a família e que vão formar junto com a família esse conselho de administração que vai, então, dar a diretriz estratégica para que esse executivo que foi contratado toque o negócio. No conselho consultivo acontece igual. No conselho consultivo, a empresa pode falar assim, olha, eu quero então que esse diretor ou essa pessoa da família, enfim, participe do conselho. E ele contrata alguns conselheiros de fora e juntos eles formam ali aquele conselho reportando para o presidente. Isso pode acontecer, é natural. Não, bacana. Bom, agora falando um pouco das empresas em si, falando um pouco de estatística, você que tem acompanhado, qual que é como é que eu posso falar assim? Não é que é o perfil, quais portes de empresa, ou tem algum setor específico que você percebe que é o que mais demanda, ou, né, conselhos consultivos é a pequena empresa, a média empresa, né? E aí, e também outra pergunta assim, estatística, assim, na média, quais são as principais fragilidades, né, que vêm à tona ou que são motivo para que se contrate, né, conselhos consultivos? Problemas na produção, no RH, não sei, para ter uma ideia assim, onde é a atuação e em que tipo de empresa, né? Legal. Então, conselho consultivo, normalmente, ele é utilizado nas empresas limitadas, ou seja, empresas que possuem donos, né, proprietários, cotas, empresas de pequeno para médio porte, com faturamento entre 10 a 100 milhões de reais ano. Tá? É um perfil onde já fica bastante aderente.
Ah, Marcelo, se tiver uma limitada que fatura 300 milhões de reais por ano, ótimo. Eu acho que inclusive ela só fatura 300 milhões porque em algum momento ela já deve ter tido um conselho, alguma coisa, para ajudá-la, porque a ideia é essa, é tirar uma empresa de 50 milhões e levar ela para os 500 milhões. O conselho consultivo vai ajudar, não vai fazer sozinho, obviamente, mas vai ajudar essa empresa a dar essa alavancada, né? Então é muito importante empresários que estejam nos ouvindo aqui, que já pensaram, já ouviram, será que é mesmo? Confie no processo. Converse com pessoas que já formaram, outros empresários que já formaram conselho consultivo. Podem nos procurar aqui na Board Academy para conhecer um pouquinho mais também sobre o modelo de criação de um conselho consultivo, para vocês verem que realmente faz uma diferença muito grande. Empresas SA, como foi a pergunta da Nadine, também podem ter conselho consultivo e muitas têm. Né? Mas como elas já são obrigadas a ter o de administração e o fiscal, eu nem vou focar muito nas de grande porte, porque senão me dá a impressão de que a gente fica muito longe do nosso público, do dia a dia, do empresário que está ali tocando o negócio, né? E querendo fazer a sua empresa continuar crescendo. Para esse público aqui, o conselho consultivo é altamente recomendável. Nós fizemos um levantamento no final do ano passado e nós temos como potencial no Brasil mais de 45 mil empresas que poderiam ter um conselho consultivo e ainda não têm. Então, poderiam, deveriam, né? Deveriam. Olha que oceano azul nós temos aqui para quem está nos assistindo e tem interesse em ser conselheiro consultivo. Tem muita empresa precisando de você. Precisando do seu conhecimento, da sua experiência adquirida há anos e que agora pode ser convertida através de um conselho consultivo. Ah, Marcelo, como é que eu faço então? Primeiro passo é você buscar uma formação. Se capacitar, buscar uma formação, estar junto com um grupo de networking que possa te indicar, te recomendar, porque diferente de uma vaga de emprego, quantas vezes você viu no LinkedIn, Dalcha, uma vaga lá, procura-se conselheiro consultivo para uma indústria de farmácia? Não tem. Porque não é assim. Nunca vai ver. Não é por esse canal. A vaga de conselho consultivo é no fio do bigode, é na confiança, é na indicação. Entendi. Ela não é um painel de headhunter. Não é assim que funciona. Então, se você não estiver dentro do ecossistema, você não vira conselheiro. Talvez você vire se você tiver um amigo empresário que te convida para ser conselheiro. Agora, você com a cara e a coragem, com o seu currículo debaixo do braço, LinkedIn, e sair procurando vaga de conselheiro, desculpa, não vai conseguir. Muito difícil. Bom, já que você deu um teaser aí para o público, o conselheiro consultivo, ele precisa estar, ele pode estar ao mesmo tempo, vamos dizer assim, empregado em outra organização, ou tem que estar livre de qualquer outro vínculo profissional, vamos dizer assim? Olha, excelente pergunta. Eu vou te responder ela de duas formas. Em primeiro lugar, eu sou executivo já... eu trabalho há 31 anos, mas como executivo, eu sou executivo há pelo menos uns 13, eu acho. E quando eu assumi a posição de executivo, paralelamente à minha posição como executivo, eu me tornei conselheiro de administração de 2 empresas. Depois eu me tornei conselheiro fiscal de outras 3, continuando sendo executivo. E mais tarde me tornei conselheiro consultivo de mais uma. Então, a minha experiência hoje são de 6 empresas como conselheiro, seja de administração, fiscal ou consultivo. Todos tendo uma carreira executiva na paralela. Então, é permitido? Sim. É possível? Sim. Qual que é a ressalva, Dalcha? Como é que eu vou trabalhar na Ambev como executivo e você conselheiro da Coca-Cola? Não pode. É claro, não. Conflito direto. Conflito de interesses. Então, se você hoje, que está aqui nos assistindo, trabalha numa empresa e está pensando em ser conselheiro paralelamente, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o RH da sua empresa, o seu líder, e falar, escuta, eu estou querendo me tornar conselheiro de empresa no meu tempo vago, à noite, final de semana, não sei. E eu queria saber se tem algum problema, porque provavelmente no seu contrato de trabalho tem alguma ressalva lá. Você não pode trabalhar em empresas concorrentes. Enfim, tem que ler, para que você não esteja, em primeiro lugar, infringindo algo do seu empregador atual. Em segundo lugar, quando você for convidado ou achar uma vaga, enfim, for indicado para uma outra empresa, você também tem que perguntar para essa empresa, escuta, eu trabalho na empresa X. Para você coisa ter contra, problema, porque a gente está falando de governança corporativa. Imagina, a gente já erra no primeiro passo. Então, temos que evitar isso a todo custo. Não trabalhar em empresa concorrente como conselheiro.
Agora, tem um detalhe importante, tá, Dalcha? Dá para fazer paralelamente, desde que as duas pontas estejam cientes. Agora, não, os colegas aqui que estão nos assistindo, não achem que isso é fácil, que ser Não, conselheiro é simplesmente ir numa reunião mensal lá por 2, 3, 4 horas e sair ouvi. com um chequinho no bolso. Porque você Uhum. também tem que viver essa empresa um pouco. Você tem que ter Tá. reunião com o CEO, com o CFO, visitar a fábrica, participar de um evento daquela área onde aquela empresa atua, saber quem são os concorrentes, para que você, quando vá para essa reunião, que de fato existe uma reunião, Contribua de fato. Uhum. claro, você não esteja ali só cumprindo tabela, você conheça, respire o negócio. Porque se isso Uhum. acontecer, quando der o período do seu contrato de vencimento, você não vai ser renovado, você vai embora. Lógico. Não, está claro. Uhum. E além desse tipo de empresa que você comentou, os dois extremos, né? Eu vim também da área de inovação, startups, né? Startups são empresas, né, inovadoras, disruptivas, sempre fala que tem dois momentos, né? O momento da criação, então, a fase do modelo de negócio, que aqueles jovens estão bolando, e depois, em algum momento, eles descobrem que tem que fazer a máquina andar, né? Que a gente chama a fase da operação. Tem lógica, né, ter um conselho consultivo do tamanho que for para startups? E outra pergunta que alguém falou aqui, como modela-se o conselho consultivo nas estatais? São conselhos consultivos também? Então, esses dois lados, né? A startup, né, totalmente, vamos dizer assim, aberta, e a estatal cheia das regras, etc. Queria que você falasse dos dois extremos aí. Tá. Vamos falar da estatal primeiro, porque e a estatal eu coloco dentro dela aqui todos os órgãos públicos, né? Sim, lógico. Uhum. Por si só, você imagina o seguinte: quem é que trabalha num órgão público? Normalmente, alguém que foi concursado, né? Passou no concurso público e assumiu ali uma cadeira. E você tem outros tantos cargos, que são os cargos aí no popular, que são chamados de cargos de confiança, né? Cargos de indicação, que são pessoas não concursadas, mas que preenchem vagas dentro do sistema público. Dentro das estatais, por uma questão obrigatória, você precisa ter o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, assim como as SAs. Tá? O Conselho Consultivo, ele é optativo. Então, pode-se ter ou não, e pode-se, inclusive, ter por um momento específico, por conta de um projeto, de uma demanda, e depois não ter mais. Então, vai depender muito da decisão da estatal. Eu não posso afirmar que todas têm, acho que deveriam ter, mas aí cabe a cada momento de cada uma delas. Já falando da startup, a startup, você falou muito bem, ela começa com uma ideia, momento de ideação ali, de sonho, colocar no papel, mas chega um momento que, assim, ou para a brincadeira, ou vamos fazer isso aqui girar e dar dinheiro, porque senão você não traz investidor anjo, você não tem a possibilidade de se associar a outras empresas, vender essa empresa, fazer um IPO, né, lançar ações na bolsa. E aí, o que a gente recomenda aqui, Dalcha? Que desde o início, ali da fase da ideação para a operação, já se tenha pelo menos um conselheiro consultivo apoiando essa Entendi. startup. Nós temos, inclusive, aqui na Board Academy, uma formação específica para quem quer atuar no ecossistema de startup, que se chama Lean Governance. Lean Governance. Por quê? Nós entendemos que esse empresário, esse empreendedor, esse startupeiro, ele já precisa começar o negócio da startup com uma governança mínima. Porque senão ele começa no atropelo, misturando o caixa dele com o caixa da empresa, aí todo mundo faz de tudo, né? Eu vendo, eu recebo, eu pago, eu coloco o dinheiro do bolso, uma loucura. E lá na frente ele quer chamar um investidor anjo. Aí você imagina você chamando o pessoal da Bossa Nova, lá do João Kepler. João Kepler, você coloca aqui 500 mil reais. Aí ele olha, ele não consegue entender qual que é o balanço da empresa, qual que é o dinheiro do caixa do cara, quem que emite, o que faz. Não vai colocar dinheiro. Agora, se a empresa estiver organizadinha, com os papéis, as responsabilidades, né? Fechar a torneira dos riscos de fraude ali, vai ser muito mais fácil trazer investidor. E tem muita gente querendo investir em startup. Não é pouco, não, muita gente. Mas startups que mostrem profissionalismo. Para isso, um conselho consultivo é importante, ou mesmo o dono da startup fazer uma formação como essa em governança. Não, bacana. Eu queria abordar dois temas. Primeiro, um que você já falou, LGPD, né? Qual que é, o que mudou, né? Acho que 2, 3 anos para cá, né? Eu até conheci, tá em nosso conselho a Wanda Scartesini, que ajudou a trazer
esse conceito para cá também, mas o que mudou, onde os conselhos consultivos, né, tiveram seu papel, imagino, muito forte, porque isso mudou muita coisa, mas em termos de cuidado, alerta, né, a parte ética, né, porque eu sempre entendo assim, né, que a LGPD está aqui para proteger, né, os dados não do CNPJ, do CPF, né? Isso é uma coisa. E outra preocupação da empresa, que eu sempre falo, é com o roubo desses dados também, né? Imagina você faz direitinho, você garante o sigilo, mas aí vem alguém, um hacker, e rouba, né? Mas eu não sei se se resume a isso, mas acho que a preocupação é muito mais ampla, e acho que o Conselho Consultivo, acho, né, hoje em dia deve ter uma ação muito forte, quase que basal, antes de começar qualquer coisa, né, numa empresa. Se eu pudesse falar um pouco desse tema LGPD, eu Não, acharia legal. Você deve se lembrar, há não tanto tempo atrás, apesar que o tempo tem passado tão rápido, mas motociclistas podiam ou não usar capacete. Lembrei. Uhum. Motoristas de carro podiam ou não usar cinto de segurança. Você lembra de uma época assim? Anos 80, Não, lembro. anos 90, né? Uhum. E aí vem uma lei e fala, cara, vai ter que usar, porque se não usar, eu vou aplicar multa ou eu vou até apreender o veículo e a moto. Foi isso. Uhum. Foi taxativo. Faz ou faz? Uhum. O pessoal chia, puxa, mas é mais gostoso andar sem capacete, não sei o quê. Mas teve que a forceps, a lei foi obrigatória. Se a gente olha o número de acidentes envolvendo, especialmente motos, queda, né, com fratura de crânio, enfim, esse tipo de coisa, o número é gritante menor do que acontecia Claro, no do que passado, antes. mesmo tendo Claro. mais motos. Por Uhum. quê? Porque então houve ali a obrigatoriedade de dar para o cara algo que ele deveria querer, que é a proteção da vida. Né? Olha que loucura. Uhum. Agora vamos Uhum. fazer uma analogia e trazer para o paralelo do LGPD. Até 3 anos atrás, você, Dalcha, você estava dizendo para o mercado, quando eu digo para o mundo, aonde você estava comendo, aonde você estava comprando roupa, o que você estava Isso. fazendo. Nós estávamos assim, num vislumbre de rede social, de tudo quanto é plataforma, dando de graça toda a informação. Pessoal, fui viajar, ladrão, pode vir na minha casa que estava vazia, só faltava falar isso. Meu cartão que usei é esse, pode clonar, né? Um absurdo. E estava tudo bem, e a gente estava feliz. E aí, infelizmente, algumas empresas começaram a justamente utilizar os nossos dados de forma equivocada. Você ou quem está aqui nos assistindo nunca viu, nunca recebeu um e-mail ou alguém ofertando assim, vendo lista de dados de pessoas interessadas em comprar um imóvel, vendo lista de dados de pessoas que estão interessadas em tal coisa. Pô, mas como é que... De onde brotou essa lista? O cara pegou de um sistema de uma empresa que você usou para comprar alguma coisa. Claro. E está errado isso, porque você não autorizou aquela empresa a passar o seu dado para uma outra, para vender para o mercado. E é por isso que a gente fica nesse celular que nem maluco, recebendo um monte de ligação, e você fala, como é que o cara achou meu número? Né? Exatamente. Uhum. Então, o LGPD ele vem, assim como o capacete, de uma forma obrigatória, compulsória, tem que ter, para nos proteger de algo que a gente, como sociedade, já devia estar incomodado e a gente devia estar, na verdade, reclamando. Então, o LGPD, apesar de que para muitas empresas trouxe um trabalho adicional, né? Tem empresas que tiveram que criar um setor, contratar pessoas para cuidar do LGPD, porque senão elas poderiam ser autuadas, aí, multadas, porque estão vazando informação de clientes, informação de funcionários, né? O que não pode, de fato, não pode, porque hoje, no advento da internet, qualquer pessoa com o seu nome, sua data de nascimento e o número de cartão faz compras no seu nome. Não precisa estar com a tarjeta física. Então é muito perigoso isso, né? Infelizmente, junto com os avanços tecnológicos, vem também as fraudes cibernéticas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a preservação dos dados do nosso cliente, ela é importantíssima. O Conselho Consultivo cuida especificamente disso? Não. Não é uma responsabilidade do Conselho Consultivo, o LGPD. A empresa tem que ter uma área que ora está dentro do RH, ora está dentro do jurídico, ou é um departamento, inclusive à parte, que vai cuidar da seção LGPD. Agora, o Conselho Consultivo, dentre todas as observações
que ele vai fazer sobre a empresa, ele vai se atentar a isso. Essa empresa aqui está se preservando, está protegendo os dados dos colaboradores e dos clientes? Isso é algo que o Conselho Consultivo vai apontar para que a empresa possa resolver um problema, um risco, uma torneira aberta de vazamento de dados, por exemplo. Ou mesmo vazamento de dados da empresa, né? Hoje, vocês já devem ter ouvido aqui falar de sequestro, né, de dados. Então, existem os cyber-ataques, onde o cara não deleta suas coisas, ele sequestra os seus dados e fala, me paga X bitcoins que eu te devolvo. Como a gente pode proteger a empresa nesse sentido? É o conselho que vai fazer isso? Não é nenhum dos 3 tipos de conselho. Mas o conselho consultivo é o que vai observar essas portas abertas, esses riscos eminentes, e vai apontar para o executivo, para o presidente, para o CFO, para os diretores, olha, observei lá na área de TI que vocês estão com... Não é nem um corredor, é uma porta aberta para invasão de hackers. Vocês precisam cuidar disso. E aí ele faz lá o apontamento. Na ata lá do Conselho Consultivo, nós identificamos, nós recomendamos isso, porque depois aquele CEO, se ele tiver que reportar para donos de empresa, ele não vai poder falar que ele não sabia, que ele não foi avisado, não. Tudo que acontece numa reunião de conselho tem ata, é escrita, é formalizada. Então, não tem assim, será que foi? Não sei, eu não vi bem. Então, isso é um rito muito importante dos conselhos, formalizar todas as decisões, as opiniões, as recomendações. Não, bacana. E o outro segundo tema que eu queria conversar, ouvir um pouco de você, a temática do ESG, que hoje em dia, né, é um tema bastante demandado, todos estão preocupados em implantar um modelo e, claro, acionistas e investidores, né, requerem, né, que a empresa tenha os indicadores, tem toda a sociedade que também cobra. Então, você falou muito em governança corporativa, será que essa governança que você garante aí, não você, se garante com conselhos consultivos, já é o G do ESG, né? Então, como é que se trata isso? Porque tem muito environment, né, também, que fala que é o greenwashing, né? Se faz bastante, né, AOE, mas não se faz de fato, né? Então, assim, se pudesse falar um pouco do ESG, conselhos consultivos, porque aí é um caso que você tem que trazer alguém com expertise, né, para orientar, né? Então, falar um pouco dessa temática super importante e atual. A pauta do ESG está entranhada na vida do conselheiro consultivo. Tá? Só faz sentido ter um conselho numa empresa se essa empresa olhar com seriedade para o ESG. E aí, aqui, eu não sei, como eu não sei o público que a gente está tendo aqui, se todo mundo conhece, né? O que é o ESG? Mas deu uma pincelada, é importante. É uma sigla de 3 letras, ESG, em inglês, para variar, né? Onde nós tratamos do environment, que é o meio ambiente, o S, que é do social, do social, das pessoas, da humanização, e o G, que é de governance, de governança. Então, adianta uma empresa querer crescer, vender mais, né? Só que, por outro lado, ela está tendo um trabalho com seus colaboradores quase que escravo, sem os benefícios corretos, com assédio moral ou sexual, né? Poluindo o meio ambiente, tratando mal o cliente ou o fornecedor. Então, assim, são várias coisinhas que impactam esse ESG. E aí a empresa contrata ou quer contratar um conselho consultivo para ajudá-la a crescer. Esse conselho consultivo, que é um conselho profissional, vai ajudar essa empresa a crescer, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas vai crescer com sustentabilidade. As empresas hoje, foi feita uma pesquisa, Dalcha, que mais de 60% do público, do consumidor, hoje valoriza uma marca, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Legal. Que se preocupa com... estou entregando um produto que vai num pallet, mas de onde está vindo a madeira desse pallet? Eu estou comprando aqui uma Coca-Cola e tem essa garrafa PET. O que a Coca-Cola está fazendo com essa garrafa PET depois? Então, ainda bem que a gente já começou a olhar para isso com mais carinho. Também a preocupação com diversidade também, você olha muito para isso. Diversidade, tem que ter diversidade, né? Diversidade na empresa, diversidade no conselho. A Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa onde foi comprovado que empresas que têm diversidade de idade, de gênero, raça, credo, portadores de necessidades especiais, enfim, diverso mesmo, né? Empresas que têm isso no seu DNA,
elas podem ter até 23% de resultado melhor. Então, a gente está falando de dinheiro aqui no final das contas. Às vezes as pessoas, Dalcha, acham que falar de empresa humanizada, de cultura, propósito, diversidade, é coisa do RH, é coisa de quem não está acompanhando os números da empresa. E muito pelo Está contrário. viajando. É comprovado de que as empresas têm resultado melhor, têm lucro melhor, pagam dividendos melhores quando têm o cuidado. E tudo isso está dentro do ESG. O cuidado com o ser humano, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a governança. O que é a governança? Poxa, eu tenho os papéis certos aqui na empresa, eu não tenho caixa 2, eu não emito 2 notas, eu não tenho trabalho escravo, trabalho infantil, eu respeito todos os órgãos, eu pago meus impostos em dia. Isso é ter governança, né? Eu posso ou não ser auditado, porque às vezes a minha empresa é pequena, não precisa ser auditada, eu vou contratar uma Big Four para auditar a minha empresa que fatura 20 milhões por ano, não precisa ainda. Mas eu posso ter um conselho consultivo que vai me ajudar, que vai apoiar ali o CFO, o gerente contábil, a ter uma empresa minimamente organizada, porque amanhã eu vou crescer, amanhã pode ser que eu traga um sócio, pode ser que eu abra ações na bolsa, pode ser que eu venda essa empresa, pode ser que uma família vai me suceder. Então, a governança ela é fundamental. Qual que é o grande problema, na minha opinião, hoje, Dalcha? É que, diferente do LGPD, o ESG não é obrigatório ainda. Não. Então, assim, na verdade, ele é obrigatório. É época dos indicadores da Bolsa, alguma coisa tem o B3, não sei o que é. Não, e moralmente ele é obrigatório. Porém, não é uma lei que, se você não implantar como... você leva uma multa, né? Não leva uma multa. O LGPD, eu já escutei de empresários dizendo: eu vou tomar conta do LGPD agora, porque senão eu posso ser multado. O SG eu vejo mais para frente. Não é prioridade. Está errado, não é prioridade. E em algum momento essa empresa vai pagar a conta. Não, está claro. Só como informação, nós vamos ter no final do mês de março um evento chamado Conferência de Excelência em Gestão, e uma das palestrantes, nossa, não sei se você conhece, a Jandaraci Araújo, ela é board member, né, CFO de uma grande empresa, e ela é fundadora de um programa, movimento chama Conselheira 101, vou te apresentar depois, que ela defende negras em conselho de administração. Então, é um movimento que bate aí com o que você comentou aí. Bom, antes de passar para você a palavra final, eu não avisei você, mas eu sempre no final faço uma pergunta de saia justa, pode ser? Estou aqui à disposição. E essa pergunta é muito fácil, não tem ponto de interrogação. Eu vou colocar 2 palavras, você responde se quiser, se pode falar, Dalcha, eu não quero responder. Pode ser? Pode ser. Com tudo que você falou, vou falar então. Lojas Americanas. Lojas Americanas. Nós discutimos dentro da Board Academy por um bom tempo o caso das lojas americanas. Nós não estamos aqui e não faremos isso no sentido de dar um veredito. Primeiro, porque eu não sou um juiz. Isso que eu pensei que talvez não quisesse responder, mas talvez não, eu acho que seria muito imprudente da nossa parte dar um veredito sem conhecer todos os fatos e sem ser a nossa obrigação como um juiz. Agora, primeira coisa, eu lamento muito, porque é uma empresa, né, com uma história belíssima. Acho que todo mundo aqui que está nos ouvindo já comprou, já frequentou lojas americanas, assim como outras empresas que no passado quebraram, né, e que deixam um saudosismo, Mapping, né, para citar uma delas. Mesbla. Mesbla, então. É uma grande pena tudo isso. Agora, o que eu posso te dizer, conectando com a questão do conselho, o conselho de administração e o conselho fiscal são tão responsáveis quanto o CEO da companhia, quanto ao CFO da companhia e quanto à auditoria externa por qualquer coisa que tenha acontecido ali, de certo ou de errado. Tá? Entendi. Se eles possuem um conselho consultivo, o conselho consultivo ele não vai responder criminalmente com os bens pessoais, porém, moralmente falando, ele é tão responsável quanto. Porque, ou seja, essa camada aqui em cima, que está no Olimpo, né? E que dá a informação para o acionista, que sou eu e você comprando ações ali na Bolsa das Americanas, a gente não tem condição de saber dessa informação. Como é que essa informação vem? Vem através do conselho de administração e do seu CEO, do seu CFO, que estão tocando o negócio. E um auditor externo que está falando, olha, eu vi os números, então ok, pode confiar. Então, esse grupo tem uma responsabilidade. Agora, o que foi feito? Se foi feito errado, se foi agora nessa gestão,
numa gestão de 10, 15 anos atrás, aí esse mérito eu não posso entrar. Tem que entrar a fundo, tem que ter toda uma avaliação que acho que ninguém fechou ainda, né? Com certeza. Eu torço muito pela recuperação deles. Bom. Não, com certeza. Eu perguntei porque não é uma empresa de 100 funcionários, né? Onde você fala, pô, o conselho de administração... E que vai impactar milhares de pessoas, de vidas, Nossa, né? fornecedor, então, assim, aciona. Então, é um tema complexo. Né? Então, eu acho que, assim, o que aconteceu é muito mais complexo do que a gente imagina, mas estamos longe de fazer um veredito aí. Bom, eu queria passar para você, né, os últimos minutos, a palavra para você, né, tecer os comentários, observações, orientações, ou falar um pouco, né, da tua Board Academy, que chama, não é isso? Isso. Em primeiro lugar, quero agradecer por esse papo. Passou muito rápido aqui, mas um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, nós e o pessoal da Board Academy, no que for solicitado, preciso. Eu vi muitas perguntas aqui no chat, a gente talvez possa responder depois, mas de forma geral, a Board Academy é uma edtech, é uma empresa então que foi criada há 1 ano e meio atrás, com o propósito de levar a governança corporativa para essas 45 mil empresas de pequeno, médio porte e familiares que estão no processo de profissionalização, de crescimento, de governança. E como é que a gente faz isso? Formando novos conselheiros. Então, nós temos aqui dentro programas de curta e longa duração, tá? Para quem quer obter uma primeira certificação, quer só conhecer um pouquinho do que é o conselho. Eu não sei se eu vou fazer um curso de 1 ano. Tem aqui um curso de 2 sábados. Vem fazer um curso de 2 sábados para ver o que você quer. Cursos online, então dá para atender o Brasil todo de forma online, não gravado, online ao vivo. Né? Nós temos turmas, nós temos o Board Club, todo aquele aluno, ele se torna membro do board para justamente ter acesso aos outros conselheiros, e a gente está falando de um nível muito alto, presidente de multinacionais, empresários que estão agora se tornando conselheiros, então é muito rico o nosso ecossistema, já somos 1.314 membros aqui do do nosso clube. Temos eventos semanais, toda segunda-feira, entrevista em podcast, toda quarta-feira, ciclo de palestras, toda quinta-feira, reunião para discussão sobre um tema, como, por exemplo, o caso das Americanas, né? Eventos de terça, quinta à noite, eventos aos sábados, evento presencial. Vamos ter um grande evento agora em abril, chamado Board Day, que vai ser um seminário, assim como o de vocês, para 300 e poucas pessoas, com palestras, painéis. Então, assim, muita coisa. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, procura lá a Board Academy, pode ser no LinkedIn, no site. Acho que a Patrícia pode colocar aqui o link, se tiver disponível, né? Mas legal, Marcelo, continue. Estou à disposição de todos. Eu sou diretor de operações da empresa, então, se alguém quiser me procurar, falar diretamente comigo também, estou à disposição para falar sobre conselhos consultivos. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, viu, Dalcha? Tá. Mas antes eu preciso fazer mais uma pergunta saia justa para você, posso? A Board Academy tem um conselho consultivo? A Board Academy tem um conselho consultivo desde a sua origem. Então tá bom. Obrigatoriamente. Tá e todos. bom. E detalhe, desde o CEO, eu que sou diretor de operações, a nossa diretoria, todos os professores, todos eles são conselheiros formados e atuantes na prática. Tá, legal, bacana. Bom, Marcelo, super obrigado. Eu acho que pelas perguntas, né, pela audiência, acho que foi super importante. Fica aí a informação que também esse evento foi gravado, né? Nós temos outros canais que nos assistiram também. E eu queria aproveitar aqui para agradecer de novo o patrocínio do Bradesco, né, o apoio da FEComércio Rio Grande do Sul, do MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, Excelência MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, e o UBQ, que é o nosso braço de gestão e qualidade em Minas Gerais. Então, esses apoios institucionais, queria agradecer também. E, como já falamos, nós temos aí previsto para final de março um super evento, um congresso de excelência de gestão, e à tarde o evento de entrega. Nós temos anualmente um prêmio, chama Melhores em Gestão, onde as empresas se candidatam, passam por todo um processo de avaliação com evidências, e a gente, então, premia, né, aquelas que estão mais maduras, né, que é um processo contínuo. Aí o tema da gestão corporativa está muito imbuído, né, e talvez até pensei, né, em duas possíveis parcerias entre nós dois, Marcelo. Talvez você, vamos nos capacitar um pouco mais, nós introduzimos um pouco mais de gestão corporativa no nosso modelo, alguns cheques
adicionais para a tua experiência. E nós, talvez, temos um modelo também, chama MEG ESG, Modelo de Gestão em ESG, que nós já estamos aplicando no governo, iniciativa privada, na área de saneamento. Quem sabe a gente possa vincular isso também, de alguma forma, com uma possível ferramenta, né, nos conselhos consultivos que são criados aí. Então, com certeza. Eu não tenho essa... dúvida disso, que a gente tem muita sinergia. Vamos conversar sim. Então, tá bom. E aí eu queria já anunciar o possível próximo tema, daqui 2 semanas. É um vereador, né, que aceitou o convite, e aí o nosso título vai ser o papel estratégico de um vereador na gestão eficaz de um município. Então, da mesma forma como nós trouxemos aqui, né, o tema do Conselho Consultivo, a gente sempre trata de gestão, qual que é o papel da Câmara, do vereador, para que, para que uma cidade, um município realmente, vamos dizer assim, atenda ao seu principal cliente, né? Que é o cidadão, né? Esse é o cliente, é a pessoa, sou eu, você, pessoa que mora. Então, vai ser o próximo bate-papo. E as últimas palavras que eu sempre digo: por favor, nos deem feedback, nos passe as críticas, elogios também são sempre bem-vindos, para que a gente possa, como qualquer sistema de gestão, ouvir, entender, melhorar e reaplicar para que o próximo seja melhor. Então, agradeço a todos que participaram, agradeço a minha equipe, a Patrícia, a Marcela, que nos apoiaram, a parte técnica, e também, novamente, ao Marcelo por ter aceito, né? Espero que nossa parceria começou agora, se estreite por vários aspectos aí. Então, estamos à disposição e agradeço a todos de novo e uma boa semana ainda. Tchau, tchau a todas e todos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau.